Olá pessoal, bom dia, graça e paz, irmãos, um prazer falar com vocês. Hoje eu estou trazendo mais um texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Eu vou ler o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, capítulo 1, do verso 5 até o verso número 6. E a partir aqui das reflexões sobre esse texto, eu quero pensar com vocês sobre o poder que há no sangue de Jesus. Então, vamos ler o texto de Apocalipse. A Escritura nos diz o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, pois, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um texto que deve estar sempre em nossa mente. Nós devemos estar olhando para o nosso Deus, para o nosso Cristo, que é aquele que nos libertou e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos comprou, nos libertou e nos constituiu reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. O sangue de Jesus deve ser sempre objeto das nossas reflexões e dos nossos pensamentos. Há muita gente que brinca com o sangue de Jesus, inclusive até crentes, muitas vezes, não é mesmo? E qualquer coisa usa o sangue de Jesus e o nome de Jesus como exclamação: sangue de Jesus tem poder, enfim. Nem sabem que estão pecando contra o terceiro mandamento e desonrando o nosso Redentor. O sangue de Jesus deve ser alvo de nossas reflexões mais profundas, porque o sangue de Jesus efetuou grandes coisas por nós e grandes coisas em nós. Logo, os crentes devem aprender a pensar, a meditar sobre o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a meditar sobre o sangue de Jesus e os benefícios que esse sangue trouxe para nós. Pensar no sangue de Jesus deve despertar, não brincadeira, mas deve despertar arrependimento em nosso coração, porque só foi derramado esse precioso sangue por causa dos nossos pecados. Note que o pecado é algo tão miserável, é algo tão maligno, que precisou de uma cruz para ser tratada e com o glorioso Filho de Deus sobre ela. Nem o esforço dos santos anjos, aquelas criaturas extraordinárias criadas pelo Senhor sem pecado algum. Nem o sangue de toda a criação, já que o sangue de um novilho, as cinzas de uma cordeira, nada disso podia produzir redenção. Toda a criação derramando seu sangue seria inútil em nosso favor. Tal é a gravidade, a malignidade, a perversidade do nosso pecado. Então, pensar sobre o sangue do meu Redentor deveria gerar profundo arrependimento no meu coração. Os sofrimentos que ele teve que experimentar por causa do meu pecado e por causa da minha miséria. Pensar no sangue de Cristo deveria despertar em nós fé, fortalecer a nossa fé. Quando meditamos no sangue de Jesus, no sangue do nosso Redentor, isso serve para fortalecer a nossa fé. Olhe para Jesus crucificado e veja como é absurdo para o crente não confiar em Deus no dia das suas aflições. Veja só, Paulo disse que se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como é que ele como é que ele vai deixar de nos dar as outras coisas juntamente com ele? O crente, o cristão, quando medita no sangue de Cristo, ele encontra razão para confiar no Senhor, para estar na presença de Deus em oração. Quando um crente ele medita no sangue de Jesus, ele diz: ora, se o meu Deus me amou tanto ao ponto de derramar o sangue do seu próprio Filho amado, seu único Filho, o que é que ele vai me negar? Qual o bem para a minha alma que será negado? O sangue de Jesus é fonte de inspiração para a contemplação, para a oração, para a nossa confiança em Deus, para nos lançarmos dia após dia sobre a nossa vida de oração. Pensar sobre o sangue de Cristo deve despertar, então, de fato, não somente a nossa fé nele, a nossa confiança nele, deve despertar a nossa vida de oração, como eu estou dizendo. O sangue também pensar sobre o sangue de Cristo deve despertar o nosso louvor e a nossa adoração. Nosso Redentor morreu por nós. Nosso louvor deve ser muito
muito mais carregado com um peso de glória. Quando meditamos no sangue do Cordeiro, isso deve arrancar louvor, adoração, devoção. Quando eu me apresento para o culto, ou quando estou em minha casa, ou quando estou em meus exercícios espirituais particulares, a minha devoção, o meu louvor, a minha adoração pelo Cristo que derramou o seu sangue por mim, deve ser mais fervoroso, deve ser mais fervorosa. Pensar no sangue de Cristo deve despertar em nós o desejo por uma vida santa. Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós morrêssemos para os nossos pecados. Se Cristo entregou a sua vida para que nós vivêssemos a vida dele em santidade e pureza, como podemos voltar àquilo que foi a causa de tanto sofrimento do nosso Redentor? Cada pecado é como cuspir em sua face, desprezar a sua beleza, a sua santidade, dar as costas para o seu sacrifício. Pensar no sangue de Cristo deve despertar em nós desejo por santidade. Pensar no sangue de Cristo deve ser para nós uma eterna fonte de consolo. O sangue de Cristo purificou todo o nosso pecado. Não é isso que diz o texto? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É pelo seu sangue que ele derrubou a parede de separação e manifestou e enviou a paz sobre nós, paz para os que estavam longe e os que estavam perto. O sangue de Jesus nos reconcilia. O sangue de Jesus nos liberta dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos compra para Deus. O sangue de Jesus é fonte de consolo. Se esse sangue me banhou, caiu sobre mim, me lavou, me purificou, eu estou em Deus e em sua graça. E esse sangue deve ser consolo para mim. Não estou perdido, não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço àquele que me comprou, e me comprou não com prata e ouro, me comprou com sangue precioso. O sangue do meu Redentor. O que nós aprendemos com isso? Algumas coisas para a nossa aplicação. Eu quero me dirigir a você que é um crente, que tantas vezes utiliza o nome do Senhor em vão, ou usa o seu sangue. Veja, tenha cuidado. O sangue de Cristo não é força de expressão, é fonte de piedosa meditação. O sangue de Cristo não é força de expressão, é instrumento de reflexão, de meditação, de contemplação para a adoração mais profunda. Tenha zelo com o nome do seu Redentor, com a obra do seu Redentor, com o que ele fez. Se você pode desfrutar dos benefícios desse sangue, por ter sido alcançado por ele, seja grato. Seja grata, louve a Deus, adore a Deus, faça com que os homens e as mulheres do mundo saibam que a sua alma é alma banhada pelo sangue. E, portanto, não importando o que esteja ocorrendo, esse sangue que te purificou, que te comprou, que te constitui o rei e sacerdote, deve arrancar do seu coração perfeitos louvores, profundos louvores, verdadeiros louvores de adoração ao nosso Deus. Se você nada sabe sobre isso, corra então para Cristo, implore para que você seja lavado pelo seu sangue, purificado de todo o seu pecado, e assim você poderá ter paz e comunhão com Ele. O sangue de Cristo, e somente o sangue de Cristo é o que nos purifica de todo o nosso pecado. Essa é a minha reflexão para você hoje. Pare, pense, medite, guarde isso no seu coração. Deus abençoe você durante todo esse dia e até logo mais. Nosso culto, próximo domingo, pontualmente às 19 horas. Nós estamos num processo de ajustamento dos nossos cultos sendo transmitidos pela internet. E no iniciozinho, às vezes, o domingo passado teve uma travadazinha, aquela coisa, mas fique firme, porque isso geralmente é nos primeiros minutos e logo tudo volta ao normal. Esteja conosco, próximo domingo, nós vamos celebrar ao Senhor juntos, adorando e bendizendo ao seu nome. E se você não se inscreveu no canal da igreja, vai lá, se inscreve nesse canal, ativa lá o sininho e você vai ficar recebendo todos os vídeos que forem produzidos aqui. Um forte abraço, Deus abençoe você em nome de Jesus.